desafiador para todos e todas, mas a gente quer desejar com esse boa noite, dar um abraço em cada uma das pessoas que estão aqui e dizer assim que esse nosso momento de hoje é um momento que a gente está chamando café com experiências, né? Como a gente falou para vocês no início do curso. Ao longo do curso, a ideia é que a gente tenha, né, três diferentes tipos de aula, onde uma aula a gente chama de grupão, que é uma aula para a gente reunir todo mundo que faz o curso, para a gente estudar diferentes possibilidades conceituais, né, teóricas, metodológicas em torno do campo da educação popular, com algumas convidadas e convidados. Outro tipo de aula é a roda de conversa, né? Que vocês já tiveram duas seguidas, né? Salvo engano, que é para a gente ter uma dinâmica de grupos pequenos, para que a gente possa discutir com mais calma e de modo mais com mais tempo para fala para cada pessoa, discutir, problematizar, refletir sobre questões-chave que giram em torno do universo aí da educação popular, inclusive tendo subsídio também de texto para, né, fomentar esse processo de reflexão, assim como também momentos como o de hoje, que a ideia é que a gente tenha convidados e convidados para trazer experiências, né, dentro desse campo da educação popular e trazer um pouco alguns aprendizados, né, vamos dizer assim, que se cultivam, se, se semeiam e se colhem a partir dessas experiências concretas da prática da educação popular. Então, hoje é uma aula dessa. E aí a gente decidiu, a gente fazendo uma reflexão dentro da equipe, né, coordenadora do curso, que era um bom momento para a gente compartilhar com vocês as experiências que inicialmente eu tive, mas aí depois a gente vai abrir porque aqui outras pessoas tiveram experiências com a querida companheira Eulina, né, Pereira Ferreira, que é agente comunitária de saúde, educadora popular, né, redutora de danos, terapeuta comunitária e, assim, que infelizmente nos deixou muito cedo no ano passado. Mas ela foi uma das coordenadoras comunitárias do PNAB, do nosso programa de extensão, que promove esse curso. Ela tem uma inserção de muito tempo na vida comunitária e nas práticas de educação popular. E ela, inclusive, ela batiza uma das nossas salas, né? Uma das salas que a gente tem usado aí dentro desse esquema de divisão do nosso grupão em pequenos grupos, né? E aí, assim, Eulina, ela tem um significado muito grande para a história do PNAB e para a história de várias experiências de educação popular na Paraíba. E a gente achou que seria uma oportunidade interessante a gente compartilhar um pouco com vocês algumas coisas da trajetória de Eulina, fazer um pouco essa homenagem a ela, né? Valorizar um pouco a memória da história, da luta e das construções e produções de Eulina, inclusive porque a gente está na reta final de organizar um livro justamente que vai registrar muito do que eu disse, da memória, da trajetória e das produções que Eulina construiu ao longo da sua vida, né? E é um livro que deve estar chegando aí final do ano, início do ano que vem, mas que traz esse olhar sobre enfim, essa rica experiência que Eulina acumulou e o que ela ensinou para a gente sobre a educação popular, principalmente pensando na educação popular e sua inserção na área da saúde, tá? Então, esse momento de hoje, vocês podem pegar os cafés de vocês. Eu quero ver cada pessoa aí com seu cafezinho, certo? E para que a ideia é que a gente vai conversando e vocês vão tomando aí o cafezinho de vocês, dando uma relaxada e a gente trocando experiência, tá? E quem puder, também quero pedir um favor para vocês, gente. Quero pedir a todo mundo que ligue o vídeo, porque é muito legal a gente conversar, principalmente numa proposta de diálogo, né, de café com ideias, como a gente está falando aqui, com experiências.
A gente se vê. Opa, ó, já vi Patrícia. Muito obrigado. Obrigado, é uma coisa boa. A gente poder se olhar, mesmo com essa distância, né? Mas é outra coisa, dá outro sentido para esse encontro da gente, né? Então, gente, então eu vou começar, eu vou controlar meu tempo aqui para eu fazer uma fala inicial, e aí depois vocês podem fazer perguntas, tirar dúvidas, e também tem outras pessoas aqui que tiveram uma trajetória muito bonita com Eulina, que também acho que irão falar, tá? Primeira coisa, dizer o seguinte: eu quero pedir a Laís, nossa companheira de coordenação de curso, que compartilhe uma tela, onde Laís vai aos poucos passando para vocês as imagens da trajetória de Eulina com o PNAB e com a gente do PNAB, né? Para vocês conhecerem um pouco nossa mestra Eulina Pereira. E saindo daqui, vocês podem colocar no YouTube, procurar, tem vídeos, tem um vídeo só com ela, com entrevista só com ela, tem vários vídeos com ela. Você está Eulina Pereira, PNAB, o FPB, você vai ver vários vídeos lá. Ó, já estou vendo pessoas ligando as câmeras, muito obrigado, bom ver vocês. Agora falta mais pessoas ainda, viu? Para ficar mais bonita ainda essa tela. Laís, obrigado, cadê? Laís está compartilhando. Pronto. Laís, aí tu vai passando conforme eu for falando, tá certo? Pedro cortou o cabelo? Eu não acredito nisso. Mas, Pedro, tá tão bom aquele, Pedro. Mas eu já vou cortar o meu também. Também tá muito grande. Bom, gente, vejam só. Ó, tô vendo o gatinho de Natália, ou gatinha, né? Não sei. Uma coisa boa, tá vendo como é bom a gente se ver? Então, deixa eu dizer a vocês, gente. Então, assim, Eulina, primeiro quero situar o seguinte: Eulina é uma das mulheres, assim, que produz conhecimento, que tem uma postura muito ativa no sentido de construir inéditos viáveis, ou seja, novas possibilidades e novos caminhos diante dos obstáculos do concreto da vida. É uma das mulheres que eu tive o prazer de conhecer e de aprender com elas nesse sentido. Ou seja, ao longo da minha trajetória na educação popular, já eu estou, há 1 ou 2 anos, eu estou completando 20 anos de trajetória com a educação popular. Eu sempre tive assim, a oportunidade de aprender, de ser aprendiz mesmo, de mulheres que atuavam em espaços da comunidade, né, em grupos e práticas populares de saúde, e que tinham um protagonismo muito interessante, não só no sentido de serem, vamos dizer assim, protagonistas de apontar o dedo e dizer o que estava errado, mas fundamentalmente no sentido de serem protagonistas em diante do, da situação limite, diante da dificuldade dos obstáculos, ter uma ação crítica e propositiva e, mais do que isso, mobilizar as pessoas ao seu redor para construir de forma colaborativa e compartilhada uma ação de enfrentamento ao que estava oprimido e incomodando e de superação desses processos todos. Nesse percurso, essas mulheres, era muito nítido assim para mim que elas também não eram só ativistas, que é uma palavra que eu tenho alguns problemas com essa palavra ativista. Acho que essa palavra tem coisas boas, mas também às vezes pode dar a entender que é só alguém que faz, que faz, que faz. Mas elas eram protagonistas da ação, mas elas, no tecer da ação delas, elas produziam conhecimento, elas produziam metodologias, elas produziam formas de fazer, formas de se relacionar, elas construíam estruturas de relação, de conexão e produziam cenários de inserção, de ação e de aprendizagem num modo como, assim, sinceramente, eu nunca tinha visto isso ao longo desses 20 anos, né? E, assim, talvez a primeira grande mulher com a qual eu aprendi isso na comunidade foi na comunidade Maria de Nazaré, com Terezinha Ferreira, lá da comunidade Maria de Nazaré, quando eu comecei a fazer educação popular, através da extensão. Depois eu tive o prazer de conhecer a Eulina e trabalhar com ela. Foram 15 anos trabalhando com ela, eu já vou falar para vocês um pouco.
Depois teve Dora, também na comunidade do Cristo, né? Dora, parceira nossa por muito tempo no FINAB. Só nos últimos anos que ela se afastou um pouquinho, porque ela está tendo que trabalhar como merendeira, com um período muito intenso de trabalho, teve que se afastar um pouco das atividades junto ao nosso processo de educação popular lá na comunidade, mas ela ainda continuou conectada com a gente. E eu diria que outra pessoa, claro, é a nossa mestra Palmira Lopes, né, do Movimento Popular de Saúde aqui da Paraíba, e é outra grande referência. E com Palmira a gente conseguiu fazer, com a ajuda de minha companheira Iris, que acho que está aqui, não está ou não? Iris não. Ah, é porque Iris está chegando, está vindo para o trabalho, ou está voltando, sei lá, e não está podendo estar no curso com a gente como a gente gostaria, ela também. Mas Iris produziu a sistematização do livro de Palmira, que vocês podem acessar esse livro de Palmira no portal do projeto VPOP SUS. Vocês botarem Palmira Sérgio Lopes no Google, vocês vão ver provavelmente já o livro dela, que é Palmira, para quem não sabe, ela é uma das fundadoras do Movimento Popular de Saúde na Paraíba e no Brasil, e desde os anos 80 atua como fitoterapeuta, né, educadora popular, líder comunitária, dentre várias outras coisas. E Palmira, ela fez o livro dela à mão, e aí Iris, e eu ajudei um pouquinho também nesse processo, foi ajudando a pegar esse livro de mão que ela escreveu, com o saber dela, o conhecimento dela, para o livro, né, que a gente conhece, o e-book, né, para o mundo todo conhecer. E a gente vai fazer a mesma coisa com Eulina, né? Só que, infelizmente, assim, Eulina, ela teve um processo de adoecimento muito rápido no ano passado e repentino, né? E nos deixou no ano passado, infelizmente. Mas, assim, no processo de, enfim, de transição dela para outro plano, nesse processo de despedida, que foi um processo que ela viveu, uma das coisas que eu combinei com ela foi isso, foi que a gente, né, pegaria todo o material que a gente já tinha dela e com ela, porque a Eulina tinha essa característica, ela produzia com a gente da educação popular e da extensão. Ela não, como eu disse, não era apenas uma pessoa preocupada em fazer, 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 mas era preocupada em fazer, em refletir, em compartilhar, né, o saber dela. Então, eu disse a ela que a gente ia fazer, a gente está perto de. Perdão. A gente está perto de concluir o livro. O som continua bom? Tá, porque uma pessoa me ligou aqui no meio do negócio, eu recusei, aí às vezes o som baixa. Então, falar um pouco depois desse prólogo, né? Falar um pouco assim, como é que foi meu encontro com Eulina, né? Na verdade, é o seguinte, ela atua, né, em iniciativas de educação popular, de trabalho comunitário, ela atuou desde os anos 80, né? Em diferentes iniciativas, principalmente pelo trabalho de base comunitário, né? Então, a gente sabe que, principalmente nos anos 70, 80, a gente tem uma força muito grande nas comunidades e nos bairros, que essa força a gente quer cada vez mais revitalizar, né? Fortalecer de novo nos dias de hoje, mas naquela época a gente tinha uma força muito grande da mobilização popular e comunitária nos bairros para, diante, como eu disse, das situações, problemas é, e, e, que apareciam, né, até que a comunidade tivesse a possibilidade de construir alternativas com suas próprias mãos. Inclusive porque era um tempo onde a gente não tinha SUS, onde a gente não tinha uma série de políticas sociais importantes para a garantia de condições mínimas de vida para a maior parte da população, né? Então, Eulina, ela, quando começam as primeiras experiências de inserção de agentes comunitários de saúde, inicialmente, para quem, né, alguém que já estudou possa lembrar, né, mas quem não estudou não tem problema, vai saber, né, que, assim, no início dos anos 90, a gente tem a instituição do Programa de Agentes Comunitários de Saúde, em diferentes municípios do Brasil. Isso foi começando de forma descentralizada. Aqueles municípios que tinham, né, interesse, disponibilidade
né, de fazer uma experiência centrada no trabalho dos agentes comunitários, iam estruturando suas equipes. E a Eulina, ela começa a trabalhar no saúde da família nesse processo. Em 94, com a instituição, na época do programa Saúde da Família, que hoje a gente chama Estratégia de Saúde da Família, a Eulina é vinculada formalmente a equipes de saúde da família e passa, enfim, a desenvolver todo um trabalho. E nesse processo ela tem uma aproximação, sempre teve muito grande com as pastorais, né? Então, a Eulina muito católica, e não era assim, qualquer católica, era uma pessoa católica que trabalhava na mobilização social a partir dentro da igreja, na possibilidade de você ver o exercício da fé, e ela sempre dizia muito isso para a gente, né? O exercício da fé não apenas como aquela fé abstrata, né? Mas ela entendia muito a fé como uma necessidade de engajamento, né? De estar com o outro, de cuidar do outro, de colocar em prática o que Cristo pregou, né? Do maior mandamento, né? Amar os outros como a nós mesmos, mas colocar isso como uma prática do cotidiano pela ação transformadora da realidade, né? Então, a Eulina trabalhou muito nas pastorais, né? E ela tem toda essa história com Eulina, né? Eu era, na época, ainda estudante de nutrição, estava mais um pouco depois da metade do curso, e aí eu estava começando a ir para a parte prática do curso de nutrição, para a parte de atendimento mais clínico, individualizado do nutricionista. E a gente tinha um estágio de 6 meses na época, eu digo tinha porque o currículo mudou hoje, né? Mas a gente tinha um estágio de 6 meses, onde a gente, uma vez por semana, ia fazer um atendimento no hospital universitário. E quando esse ano de 2005, eu já estava 2 a 3 anos no projeto de extensão na comunidade Maria de Nazaré. Então eu estava enfiado até o pescoço, mergulhado na comunidade e ficando encantado e fascinado com a potência que tinha o processo de cuidado em saúde na comunidade, junto à realidade social, de forma compartilhada com as pessoas, entende? E aí, assim, quando eu vou para o HU, onde as pessoas eram extremamente, entendeu? Assim, eram, porque assim, na comunidade parece que eu via a vida na amplitude e na dinâmica, na riqueza e nas contradições, na parte bonita, na parte feia, mas era a vida pulsando na comunidade. Quando eu ia para o HU, parecia que era uma vida toda cortada, né? E padronizada para eu ver só uma parte da vida. Estou compreendendo? E aí isso me incomodava muito. Não era uma questão da minha professora, orientadora lá do estágio, dos colegas, não nada. Era o contexto de um hospital universitário, né? De um atendimento muito rápido, que tinha que ser em 30 minutos para fazer tudo, quando na comunidade eu estava acostumado a ir na casa das pessoas, passar 1 hora, 2 horas, entendeu? Então, assim, aquilo foi me incomodando muito, não só a mim, como a alguns colegas que também faziam extensão naquela época. Enfim, e aí a gente teve uma bela ideia, né? Assim, eu, principalmente uma colega minha, Poliana Barbosa, a gente teve uma ideia seguinte, de falar com a professora da gente para perguntar o seguinte, professora, a gente podia, esse estágio no HU, não é para a gente fazer um estágio em clínica? Ela disse, por que a gente não faz esse estágio na clínica, só que na clínica da unidade de saúde da família, lá na comunidade? Aí ela explicou, enfim, que o estágio era no HU, que tinha uma história, tinha um convênio, não sei o que, não sei o que. Só que aí a gente fez uma proposta para elas. Olha, a gente faz o seguinte, a gente faz umas 2, 3 semanas aqui com você no HU, e nas outras 10 semanas você libera a gente para ir para a comunidade e você vai supervisionar a gente lá. E ela topou, né? Ela muito generosa, a professora Ilka, ainda é professora do nosso departamento de nutrição, ela apoiou e topou. E lá fomos nós para a comunidade. E aí, para qual comunidade a gente foi? A gente foi para a comunidade onde tinha uma enfermeira que era conhecida da minha mãe, da minha família,
e ela estava querendo fazer alguns trabalhos voluntários lá. E falou comigo, e aí eu conversei com minha amiga, vamos para lá, porque já tem enfermeira, pessoas da equipe que estão interessadas em a gente fazer esse trabalho. Onde foi? No bairro do Cristo Redentor, que é onde a gente desenvolve o PNAB até hoje. Só que naquela época, as unidades de saúde, as equipes eram em prédios separados, né? Todas as equipes de João Pessoa, a maioria, eram em prédios separados. Só foi em 2007 que a política na época da prefeitura começou a reunir 2 ou 3 ou 4 equipes em um prédio só do que se chamou unidade integrada. Bom, mas então eu conheci a Eulina em 2005, quando eu fui fazer esse trabalho na comunidade, né? No início do atendimento de nutrição clínica, veja só. Mas, cara, assim, eu já vi de cara quem era a Eulina do primeiro dia que eu conheci ela até o último, né? Então, assim, já vi de cara, assim, quando eu conheci uma pessoa dinâmica, sabe assim, alguém que recebe você na casa dela, porque Eulina estava como agente comunitário de saúde na equipe lá, era a casa dela. Eu estava chegando com a colega como estranho, né? Assim, como alguém que estava chegando ali naquele momento. E ela já recebeu de braços abertos, já recebeu a gente com ideias, dizendo: ah, vocês são da nutrição, então aqui, olha, a gente tem pessoas com desnutrição, temos grupo de gestantes, tem que ver as crianças, então ela já chegou com muitas ideias, Eulina era muito isso, ela tinha muitas ideias, assim, ela era uma pessoa inquieta e criativa, então ela não sabia ver uma coisa e ficar passiva para aquela coisa, né? Ela tinha que participar, ela tinha que propor, tinha que contribuir. E ela era uma pessoa que trabalhava muito. Ela para mim, é uma das melhores expressões do que a gente define por educação popular. Quando a gente diz que a educação popular, ela tem como ponto de partida e elemento mediatizador o trabalho. Não existe educação popular sem um trabalho concreto na realidade social de intervenção, de mudança, de transformação dessa realidade. Não dá para fazer educação popular só pelo discurso ou pela intenção, né? Você tem que estar no processo da construção de alguma mudança concreta. Então, quando a Eulina chega, quando a gente chega e conhece ela, a gente já vê isso, essa característica dela de proatividade, de interesse, né? E de outra coisa que é marcante dela, que é de fazer a gente se sentir em casa. Então, quando Poliana e eu chegamos na equipe, com medo, né? Estudantes de nutrição que não eram nem concluintes ainda, né? Tudo mais. Então, assim, a gente se sentiu bem-vindo, acarinhado. A gente começou a se sentir em casa. E quem me conhece sabe que eu sou muito cabido. Então, em poucos dias eu estava tomando cafezinho lá na comunidade, entendeu? Tava levando um lanche, comecei a me sentir em casa. E era legal porque na época era uma equipe, como eu disse, que era isolada, não tinha ainda passado por esse processo de integração. Então, era numa casa alugada, era até uma casa com boa estrutura, mas era mais tranquilo, porque era uma equipe só. Eram 15 pessoas, 16 pessoas. Então, era mais fácil de você construir um vínculo do que é numa unidade integrada com 4 equipes, com 60 pessoas, numa unidade que parece, às vezes, um mini hospitalzinho, entendeu? Então, eu lembro que a casa era alugada, mas era muito decorada, com cores da comunidade, com tons da comunidade, com temas da comunidade. E Eulina era uma das grandes responsáveis por isso. Uma das marcas também do trabalho de Eulina era, era fazer assim, com que a gente se sentisse num ambiente agradável, para que a gente tivesse um bom contexto de trabalho, e parte disso passava por pequenos detalhes, mas que eram fundamentais. Então, por exemplo, era São João, ela cuidava de detalhe por detalhe da decoração junina, entendeu? Mas não como outras pessoas fazem por aí, de usar a decoração para dizer assim, eu humanizei o serviço porque é Dia das Mães, eu fiz uma decoração para as mães.
mas quando é o atendimento ou quando é a forma de abordar as pessoas, você está sendo autoritário, né? Não, Eulina, ela cuidava do ambiente, da decoração, dos pequenos mimos e detalhes como um desdobramento da ação dela e da relação dela com as pessoas, entendeu? Então, quando era o dia D da saúde do homem, a unidade ficava toda com os temas da saúde do homem, mas como desdobramento de um processo de planejamento que ela participava de construir campanhas, ações em relação à saúde do homem. Não era apenas a decoração pela decoração, entendeu? Então, Laís, passa aí as primeiras imagens aí para o pessoal conhecer a Eulina, que eu já estou falando dela há 20 minutos e não mostrei. Pronto, essa imagem aí tá Bruno, Iris aí, Renan, Lana e Drica, que participaram já do PNAB, e nossa mestra ali atrás de óculos, perto de Renan. Esse momento aí foi um momento onde a gente foi junto para uma audiência do orçamento participativo aqui do município, particularmente num dia que foi uma audiência lá na comunidade onde a gente trabalha. Então, a gente ia junto com ela e outras lideranças da comunidade participar desses momentos importantes para a discussão das políticas públicas na nossa cidade, né? E particularmente na nossa comunidade. Passa aí. Pronto, aí está a Drica novamente, né, que fez parte da coordenação do PNAB, e aí está ela no meio, minha querida mestra Eulina, está aí com a bolsa de agente comunitário de saúde, como vocês podem ver. E aqui à direita de quem está olhando, né, está a Dora, que também é uma referência na comunidade, é uma dessas mulheres que eu disse a vocês que sempre me ensinou, né? E Dora, na verdade, assim, lá no bairro do Cristo, onde a gente atua, Eulina, ela ficava mais na comunidade Jardim Itabaiana, certo? Dora ficava na comunidade de Boa Esperança, porque lá tem 3 comunidades, uma juntinha da outra, sabe? E a gente trabalha com as 3 juntas, sabe? Porque uma tão perto da outra e as 3 estão vinculadas à mesma unidade de saúde que a gente trabalha. Então, Dora sempre foi nossa referência para trazer e articular as coisas com a comunidade de Boa Esperança e Eulina com a comunidade de Jardim Itabaiana. Dora, ela não é agente comunitária, ela trabalha como merendeira, tá? Pode passar. Olha aí, minha mestra. Isso aí era no momento anterior a ela dar uma palestra para os estudantes de medicina, entendeu? E que isso era outra atividade que ela fazia. A gente trazia ela para dar aula no curso de medicina para ela compartilhar as práticas e as experiências que ela fazia lá na comunidade. E ela estava, ó, tá vendo aí, com um caderninho na mão. Ela vinha com tudo planejado, organizado, né? Olha aí, ela com os estudantes aí, ó, lá na universidade, falou. Aí foi no planejamento de uma das atividades do PNAB, ela com acho que é Camila, né? Que foi uma estudante que atuou no PNAB, que era estudante de nutrição. Pode passar. Aí foi num curso de especialização, que a gente levou ela também para dar uma aula sobre terapia comunitária. Pode passar. Pronto. E aí, para aí agora um pouquinho, aí foi num curso comunitário, né, que a gente desenvolveu, está aqui minha amiga Elina, que desenvolveu esse curso, Aninha. Aninha estava na horta e Elina com Jéssica no curso, né? A gente desenvolveu um curso de segurança alimentar e nutricional na comunidade, né? E Eulina coordenou o curso junto com nossos estudantes, inclusive Elina, né? E essa construção, pessoal, era sempre muito presente. E isso era uma característica muito forte que Eulina tinha também. Ou seja, ela tinha compreensão do papel que a gente, enquanto educador popular da universidade, tinha e do papel que ela, como educadora popular da comunidade, do serviço, tinha. Em nenhum momento tinha uma tensão de quem é mais importante e quem é menos importante. A gente tinha papéis diferentes. E a gente precisava dialogar, acertar as coisas, planejar. Às vezes tinha uns desencontros, a gente harmonizava, mas a coisa ia cada um e cada uma com seu papel, sua vocação e sua potência.
diferente, mas construindo. Eu sinto que muitas vezes muita gente fica com uma tensão, eu sempre digo isso, uma dicotomia, assim, para mim é irrelevante entre saber popular e saber científico, conhecimento popular e conhecimento científico. E agora, para onde eu vou? Esquece isso, gente. Vamos trabalhar juntos. O trabalho resolve isso, entendeu? Então, quando você se propõe a trabalhar junto, atores sociais do campo acadêmico, do campo popular, tendo esses atores protagonismo, diálogo entre si, respeito entre si, né, vínculo de preferência, né, autonomia, etc., essa construção vai se dar dessa melhor forma possível, sem ter a necessidade da gente ficar pensando, mas o movimento popular é mais importante ou é o científico? Não tem nenhum mais importante do que o outro. Todos devem estar a serviço da produção de conhecimentos e de ações úteis para melhoria e potencialização da vida. É isso que eu aprendi com a Eulina, entendeu? E aí você vê que nesse curso comunitário era isso. Você tinha Elina, que está aqui, estudante da universidade, junto com outras estudantes, organizando o curso também, e Eulina, também Lúcia, da comunidade, agente comunitário de saúde, organizando o curso junto com elas. E tinha momentos que Eulina fazia boa parte da dinâmica de cada aula, com a sabedoria e os conhecimentos que ela tinha. Tinha hora que a gente levava convidado de fora, né, Elina, para vir dar uma palestra, para vir falar. Ou seja, tudo é legal. Tudo pode ser legal, entendeu? Não precisa ter essa neuro de ficar vendo quem é mais melhor. Mais melhor é ótimo, né? Eu falei de propósito. Quem é mais importante, etc. Né? Então, Eulina, ela tinha essa coisa. Então, minha relação com Eulina, eu sempre chamei ela de mestra, é porque eu sempre tinha muito a aprender com ela. E sempre tive, em todos os momentos, e vou continuar tendo, porque o conhecimento dela é esse que vai reverberando. Né? Agora, eu também sei que eu ensinei coisas a ela. Né? Eu também sei que, do mesmo jeito que ela criou contextos de aprendizagem, de protagonismo e de trabalho para que eu pudesse me inserir, eu também criei oportunidades, contextos também para ela se inserir. E essa relação, pessoal, só se dá pela perspectiva colaborativa e pela criação realmente de um vínculo. Acho que o vínculo é muito importante. Né? Quando você está trabalhando com alguém, seja do campo popular, seja do campo científico, mas quando você está em um contexto trabalhando com pessoas, é muito importante você construir relações, né, humanas, pautadas pela sensibilidade, pela empatia, né, pela colaboração, pela complementariedade entre essas pessoas, né? Mas, sobretudo, por um querer estar junto, né? Sobretudo, por um gostar de estar junto, sobretudo pela compreensão de que somos fraternos, companheiros e companheiras na luta por uma vida melhor, né? E foi essa a trajetória que a gente teve com Eulina, em muitos momentos, né? Então, assim, eu fui no tempo, voltei, fui, mas eu quero dizer o seguinte, em 2005 a gente se conhece e aí a gente começa a ter uma convivência de alguns estudantes de nutrição da UFPB com aquele território onde a Eulina trabalhava. Em 2007 a gente cria o PNAB, né, que inicialmente começou como projeto e hoje é um programa de extensão em educação popular, né, práticas integrais, né, de educação popular e promoção da saúde na atenção básica, né, e promoção da saúde e nutrição na atenção básica. Então, assim, a gente, de 2007, quando o PNAB é criado para cá, Eulina sempre esteve presente em várias ações nossas. E, como eu disse para vocês, na perspectiva de construção compartilhada do conhecimento, tá? Do conhecimento e da ação social. Tinha ações que o PNAB propunha Eulina para fazer junto, tá? E tinha ações que Eulina e outras pessoas da comunidade, Dora, etc., demandava que o PNAB estivesse junto, compreende? Então, era essa possibilidade da gente saber que a gente é parceiro e parceira, que a gente
está junto e que a gente pode colaborar nas iniciativas do outro e da outra para construir novas possibilidades no território, na perspectiva da promoção integral da saúde e na promoção da emancipação humana. Então, nessa história, uma das primeiras grandes experiências que a gente desenvolveu com a participação de Eulina, a participação decisiva dela foi o Conselho Local de Saúde, lá do nosso território do Cristo Redentor, tá? A comunidade, inclusive Dora, era uma das principais lideranças nesse sentido, sabe? A comunidade reclamava muito que não tinha participação na unidade de saúde, tá? Então, assim, tipo, várias lideranças da comunidade queriam intervir na gestão da unidade de saúde, queriam ter uma possibilidade de reclamar, de denunciar, de propor mudanças, enfim. Então, pouco tempo depois que o PNAB chega na unidade de saúde que ele é criado, em 2007, aí já estava uma unidade integrada, com 4 equipes de saúde da família, nesse território, comunidade Jardim Itabaiana, Pedra Branca e Boa Esperança, lá no bairro do Cristo Redentor. Aí estava se desvelando esse processo de construção de um conselho local de saúde. E Eulina foi uma das principais protagonistas. E veja só quem é Eulina. Tinha muitas pessoas da comunidade que queriam o seguinte, queria formar um conselho para ter o título e o assento de conselheiro. Então, tinha pessoas da comunidade que não queria que houvesse um conselho para que houvesse um espaço, efetivamente, de diálogo na comunidade entre a equipe e o serviço. Não, eles queriam ter um assento, um lugar para, vamos dizer assim, ter sua voz reverberada, para falar mal de prefeito, falar mal de governador, de presidente. Tinha gente lá que falava mal até do presidente da rua, era uma coisa assim horrível. Falava mal de Deus e todo mundo. Então, o que é que acontece? Então, só que aí a Eulina teve uma visão importante, que foi o seguinte, dizer, não, nós não podemos fazer o conselho local de qualquer jeito. A comunidade quer ter o seu conselho? Quer. Beleza. Então, vamos fazer uma série de oficinas com a comunidade para construir o conselho. Olha só a sacada. Então, não era assim, simplesmente, na época, o prefeito fazer um decreto, criar o conselho e esteja criado. Não. Vamos fazer reuniões aqui, no território, a equipe e a comunidade e a gente da universidade, através do PNAB, para a gente conversar. Primeiro, será que todo mundo sabe o que é um conselho? Como faz um conselho? Como é que participa? Aí, gente, foi uma série de oficinas. Será que todo mundo conhece o SUS? Como é que o SUS funciona? Aí eu sei que foi mais de um ano a gente fazendo pelo menos uma oficina por mês, tá? E Eulina tendo um papel central nisso. E aí, depois de 1 ou 2 anos nessa história, aí a gente chegou à conclusão dizendo o seguinte, bom, a gente já criou, vamos dizer assim, né? A gente já tem um movimento mais robusto, já estamos mais sabidos, né? Vamos dizer assim, comunidade, equipe, vamos criar o conselho. Aí, na época, o presidente do Conselho Municipal de Saúde da cidade, olha, se você for ser um presidente de conselho para fazer uma coisa dessa, não seja não, né? E eu sei porque eu vi, eu estava lá presente. O presidente do Conselho Municipal de Saúde chega na reunião do nosso movimento em prol do conselho local e diz que não pode criar conselho local em João Pessoa, porque tem que ter uma lei municipal maior que dê a legalização desse conselho. Sabe o que é o cara chegar e jogar um balde de água fria num movimento que estava pegando fogo? Estão compreendendo? A minha sensação na hora foi essa. Aí eu olhei para a Eulina, ela olhou para mim, aí a gente foi se olhando assim, outras pessoas lá também, Dora. Aí a gente disse, rapaz, então aí a gente disse, pois então, se não podemos fazer o conselho de direito, nós vamos fazer de fato. Aí a gente batizou de espaço de diálogo e começou a fazer uma reunião por mês da comunidade com o serviço e a gente começou a fazer. Entendeu?
com perdão da palavra, né? Vocês sabem o que eu estou querendo dizer, que se lasque, que legislação do que for, se não vão deixar a gente fazer, nós vamos fazer de todo jeito, né? E aí a gente começou em 2009, 2010, o que a gente chamou da experiência do espaço de diálogo. Essa experiência ganhou, inclusive, prêmio, né? Ganhou prêmio na época tinha um prêmio nacional de experiências de gestão participativa do Ministério da Saúde, é o prêmio Sérgio Arouca. E essa experiência chegou a ser premiada com esse prêmio, e o valor do prêmio tinha um valor que era agregado, a gente usou para comprar materiais e equipamentos para potencializar os grupos de educação popular em saúde no território. A gente fez reuniões com a equipe, com a comunidade, para discutir o orçamento e como a gente ia gastar o dinheiro do prêmio. E eu lembro que eu fui com a Eulina e com outras companheiras do PNAB, a gente foi comprar esses materiais no comércio, a gente rodou para pichinchar o máximo possível, para aproveitar o dinheiro o máximo possível. Mas eu lembro que a Eulina ficou feliz da vida, porque ela precisava para os grupos educativos dela de data show, de caixa de som, de microfone, e não tinha condição. E aí, com o prêmio e também com alguns recursos que na época a gente tinha de um programa de apoio à extensão, PROEST, a gente conseguiu, né, materiais. E a Eulina guardava na casa dela os materiais que a gente precisava para fazer os grupos. Entendeu? Por quê? Infelizmente, a unidade de saúde lá ela é muito assaltada. Durante o dia, graças a Deus, não, mas à noite, feriado, domingo, o pessoal arromba a unidade, o pessoal da própria comunidade, infelizmente. Mas não é culpa do pessoal da comunidade, não, é culpa da gestão municipal que não tem a vergonha na cara de botar vigilância 24 horas numa unidade de saúde da família. Vocês estão fora da Paraíba, vocês não acreditam numa coisa dessa, mas é verdade. Não tem a cara de pau a gestão municipal daqui de botar uma vigilância 24 horas numa unidade no prédio público, né? Aí, enfim, hoje mesmo amanheceu a unidade de saúde, hoje, viu? Toda inundada porque entraram dentro da unidade e ligaram todas as torneiras da unidade. Estava a unidade toda, né? Toda cheia de água hoje, né? Enfim. Mas aí a Eulina guardava tudo na casa dela. E ela chegou até a fazer como é que a gente chama? Um puxadinho na casa dela, na parte de trás, né? Para guardar colchonete, guardar tudo quanto é material que a gente usava nas nossas práticas educativas. Passa mais um pouquinho algumas fotos para vocês verem mais. Pronto, olha aqui, pronto, volta. Pronto. Aqui a gente está na unidade de saúde da família, que é onde a gente trabalha, a Vila Saúde, e no meio a nossa mestra aí. E essa era a cara dela, né? Ela reunia as pessoas em roda, mobilizava as pessoas e ela conduzia, né? Com muita criatividade, com muita luz, com muita inspiração, né? E esse é um momento, por exemplo, que a gente fez em algumas atividades nossas, que a gente chamava de espaço de harmonização. Então, era assim, 7 horas da manhã, antes da unidade começar a funcionar, né, vamos dizer assim, aí a gente reunia todos os usuários que já estavam lá, fazia essa grande roda aí que vocês estão vendo com a Eulina, e a gente fazia um alongamento, um relaxamento, trazia uma palavra, uma rápida reflexão, entendeu? De 5 a 10 minutos, mas era suficiente para já, entendeu? Acalmar todo mundo, já criar um clima mais acolhedor dentro da unidade, e a Eulina sempre nos guiava nesse processo. Pode passar aí. Aí é numa das oficinas que a gente fazia junto com a equipe de saúde, e a Eulina ela teve um papel muito importante, tomando a frente de práticas de cuidando do cuidador e da cuidadora na equipe. Eu lembro que ela sempre priorizava isso, porque a equipe de saúde ela tem reunião uma vez por semana, né? Reunião interna administrativa da equipe de saúde da família, certo? E a gestão ela queria encher todas essas reuniões com pautas administrativas. E a Eulina era sempre uma grande defensora e lutadora, às vezes batia o pé
para que uma vez por mês essa reunião interna da equipe fosse de cuidando do cuidador. E esse dia de cuidando do cuidador era a Eulina que organizava e tinha diferentes momentos. Então, tinha momento que ela levava filme para o trabalhador com os seus colegas poder assistir um filme comendo pipoca, conversando, né? Tinha o dia do picolé, eu lembro disso, que ela levou um rodízio de picolé, praticamente, né? Tinha dia que ela fazia brincadeiras, tinha dia que ela levava karaokê, entendeu? E tudo isso trazia mais leveza para esse ambiente de trabalho, trazia a possibilidade do trabalhador e da trabalhadora dar um respiro, né, diante daquele cotidiano e podia ajudar a criar vínculos e conexões também entre a equipe, né? Pode passar. Aí ela também junto com a equipe, pode passar. Pode passar. Sim, ó, aí foi um momento muito interessante e me dá uma oportunidade. Eu já vou concluir minha fala, mas eu tinha mil coisas mais para falar, do jeito, vocês têm ideia. Meu roteiro aqui não chegou nem a metade. Mas é porque o Lina provoca tanta gente a falar, tanta coisa a refletir, que é uma imensidão. Mas eu quero dizer assim, outra característica importantíssima que o Lina deixou como legado para mim foi o seguinte: a intencionalidade política. Então, assim, ela tinha muita clareza de que ela fazia o trabalho de educação popular em saúde na comunidade, não era porque ela era boazinha, não era porque ela era cristã somente, não era somente porque ela era vinculada à igreja, porque ela é uma pessoa caridosa, não. Ela tinha clareza que essa sociedade precisava, sabe, caminhar no sentido da transformação social, da justiça social, da paz, né? E ela era uma pessoa inconformada com todo o processo de desigualdade, de exclusão, e ela fazia uma leitura política muito grande dos processos nacionais, regionais e estaduais, né? E ela tinha muita clareza de que era preciso lutar incansavelmente, né, para que a gente possa ter na sociedade uma agenda pública que seja progressista. Hoje em dia a gente pode até e deve dizer que seja civilizatória, né? E aí essa foto aí foi no momento onde a gente estava na luta contra o golpe que acabou sendo dado contra a presidenta Dilma Rousseff. E em 2015, no quase praticamente último ano de gestão da então presidenta Dilma, a presidenta Dilma estava fazendo vários circuitos pelo Brasil com o que estava chamando na época de Dialoga Brasil, que era tipo audiências onde a presidenta, na época, ia para escutar propostas, sugestões da população, né? E aí, quando foi algum mês de 2015, não sei se foi agosto, alguma coisa assim de 2015, Dilma veio para Paraíba. E aí eu lembro que o companheiro André Bonifácio, que na época trabalhava no Ministério da Saúde, e hoje é meu colega professor do departamento, ele me ligou, né, para saber, né, se a gente queria ir, como é que era. Eu digo, claro, estaremos lá para contribuir, né? E aí, na hora, eu disse, não, vamos chamar a Dora e a Eulina, que na época eram nossas coordenadoras comunitárias do PNAB. Então, elas precisam estar com a gente nesse momento de participação popular, né? E elas foram ficar aí, ó, pertinho da presidenta. A gente conseguiu ficar numa sessão aí bem próxima. E elas fizeram, muitas perguntas eram cadastradas, né? Elas cadastraram, mas sobretudo aquele era um momento também que o golpe estava, né? Vocês sabem, Dilma, na verdade, mal foi reeleita, né? Já começou a trama toda, né? Então, esse era um momento de muita luta, de muita defesa de um projeto que tinha muitas falhas, mas era um projeto democrático e popular, e ela estava na defesa desse projeto aí com a gente, aí fazendo esse registro. Pode passar.
Olha, essa foto tá melhor. Aí estava a Lani também, que trabalhou com a gente no PNAB, Claude, que coordena o PNAB com a gente, é uma das fundadoras do PNAB com a gente, essa do meio, Lani está do lado dela, Dora e Eulina aí, antes da gente entrar para a audiência. Pode passar. E aí, assim, uma outra coisa muito boa é que a gente fazia muitas reuniões na casa dela, né? Porque era um ambiente tranquilo, né? Como a gente fazia na casa de Dora também, né? Principalmente porque, assim, às vezes o serviço de, de saúde, eu acho assim, que a gente precisa ocupar o serviço de saúde de forma criativa, de forma propositiva, mas a gente tem que ter a compreensão, no meu olhar, a gente tem que ter a compreensão de que às vezes tem coisas que não dá para construir naquele ambiente do serviço de saúde, né? E aí a gente, e ao mesmo tempo também, porque é importante ocupar também não só o prédio do serviço de saúde, mas os espaços da comunidade. E aí a gente começou, por ocasião também de Dora e Olina com a gente na coordenação do PNAB, a gente começou a fazer muitas reuniões na comunidade, em espaços da comunidade e nas casas da comunidade. E aí a casa de Eulina era um dos lugares que a gente mais fazia. Eram reuniões maravilhosas, que era com cafezinho, com pão, né? Com queijo, com bolo. E tinha dias, gente, que a gente juntava assim os estudantes. Quem foi estudante na época lembra, era 20 a 30 estudantes dentro da casa de Eulina ou de Dora. Era uma baita reunião assim com todo mundo e a gente se espremia e dava tudo certo, entendeu? Então era muito legal a gente fazer esse movimento de dentro do serviço e também dentro da comunidade. Pode passar. Pode ir passando devagarzinho. Se tiver alguma foto que eu acho legal parar, eu digo. Ah, para aí. Essa aí foi uma outra coisa importante. Aí está a nossa mestra Palmira Lopes, né, que eu falei para vocês no início. Do livro dela já está aí no site do VPOP SUS, no Google. Aí foi a gente indo para o 7º Congresso Brasileiro de Ciências Sociais e Humanas em Saúde, né, que foi em Cuiabá, em 2016. E, assim, Eulina e Palmira também, ela sempre ia com a gente para os congressos. Eu lembro que teve também um grande seminário da Política Nacional de Educação Popular em Saúde, em 2014, se eu não estou enganado, e Eulina também foi com a gente para lá. Então, ela também participava dos espaços nacionais de discussão e de articulação, ou seja, ela tinha prática local, mas ela, sabe, ia junto com a gente protagonizar esses espaços mais regionais ou estaduais, né? E ela planejava junto com a gente, como junto com Palmira também. Nesse congresso, por exemplo, ela mediou junto com a gente, a universidade, com Palmira, uma oficina, sobre educação popular também, né? Então, ela tinha essa coisa, ela não era, nesse sentido, é importante, não era localista, tá entendendo? De dizer assim, eu vou atuar só aqui no meu bairro, no meu local, fazer o meu feijão com arroz e pronto. Não. Ela tinha clareza de que fazer educação popular é você denunciar o velho e anunciar o novo para o mundo todo. Não pense que você, na sua prática de educação popular, por mais inicial que ela seja, você está produzindo algo só para você. Porque a educação popular, ela é fundamentalmente, ela tem uma característica muito forte de metodologia, da forma de você fazer e de você conduzir. Então, se você conduz um grupo, por exemplo, com gestantes, em qualquer lugar do Brasil, os aprendizados dos erros e dos acertos do seu grupo de gestantes com a linguagem da educação popular vão inspirar e orientar grupos de gestantes Brasil e mundo afora, entendeu? Então, Eulina também tinha clareza que as experiências que eram produzidas localmente na comunidade tinham algo a ensinar para outras experiências Brasil afora. Assim como ela e nossas experiências tinham muito que aprender com outras experiências, iniciativas e conhecimentos que estavam no Brasil afora que a gente podia acessar nesses congressos. Então, tinha essa compreensão também muito grande dela, que era também de uma humildade muito grande, e a gente tem que perseguir sempre essa humildade e essa clareza que ela tinha também.
Pode passar. Aí essa é uma das fotos que eu mais gosto, assim, volta, que essa mostra muito, assim, o jeito dela, os braços dela abertos, no meio da roda, provocando todo mundo a se dar os braços, a se integrar, né? Pode passar. Aí é uma das reuniões do PNAB que a gente fazia, a gente sempre fazia o acompanhamento para e passo das ações de extensão com Euline e com outras educadoras populares locais. Pode passar. Aí era uma visita, né? Um momento de territorialização na comunidade. Então, quando a gente tinha estudantes do PNAB ou estudantes da disciplina de medicina, que a gente também faz lá, e chegavam pela primeira vez na comunidade, Eulina sempre acolhia eles e fazia um primeiro reconhecimento territorial com todos e todas. Essa próxima foto também eu acho linda, ela olhando para o território. Ó, dando a aula, e eu dizia, a professora é ela. Aí, ó, volta lá. Tem umas palhaças ali, que tem até algumas aqui no grupo. Ali na frente, palhaças cuidadoras. E eu, Lina, aí. Essa foto é de um momento de mobilização que a gente fez, uma experiência muito potente que a gente teve. E eu, Lina, contribuiu muito de construção de uma horta comunitária, uma horta popular, lá na comunidade Boa Esperança, que é a comunidade socialmente mais vulnerável do nosso território, né? E ela estava junto com a gente, ela estava segurando água aí ou alguma coisa para ajudar a gente nessa carreata, nessa passeata que a gente fez na comunidade para ver se arrastava o pessoal para ir lá para a horta também. Pode passar. Aí ela está junto com o Santo da Terra, que é um educador popular ambiental que contribuiu muito no processo de construção da horta popular Boa Esperança. Ela está aí com a gente, pode passar. Essa foto eu acho linda também, né? Que é ela e Dora plantando uma árvore, uma das primeiras árvores que a gente plantou lá no processo da nossa horta comunitária. Dá muita saudade ver essa foto. Pode passar. Aí era um momento também que a gente fazia a horta comunitária, mas não fazia apenas a horta comunitária no sentido de produção pela produção, né? Mas em torno da horta comunitária tinha processos e contextos de aprendizagem, né? De ensino, de troca de experiências. E aí a gente fazia reuniões de um grupo que a gente chamava Saúde na Comunidade, junto com a horta. E aí a Eulina facilitou muitos momentos de dinâmicas para a gente trocar experiência, história de vida, aprendizado lá junto com a horta. Aí é um desses momentos. Pode passar. Aí é no congresso da Abrasco, né? Naquele congresso que eu falei de Cuiabá, a gente teve um ato público em defesa do SUS, em defesa da democracia, e a gente fazia cartazes, né, para expressar a posição política, e esse foi o cartaz aí que ela fez, e ela teve a imagem flagrada aí pela Abrasco, e até recentemente uma matéria foi compartilhada. Tem mais, Raíssa? É isso, né? Pronto. Então, gente, então, assim, acho que é isso, assim, para fechar mesmo, eu nem falei, talvez, da característica mais importante, talvez, que Eulina seja mais conhecida na comunidade, que ela protagonizou durante, acho que 13, 14 anos, um grupo de terapia comunitária, lá na comunidade onde a gente trabalha, que é um dos grupos mais longevos que a gente conhece de terapia comunitária na atenção primária. E ela, através desse grupo, inclusive no YouTube, se você botar a terapia comunitária PNAB, terapia comunitária Eulina, vocês vão ver um vídeo sobre esse grupo. Tem um ou dois vídeos, inclusive com depoimentos das mulheres que participam da terapia. E vocês vão ver o quanto esse grupo foi significativo na vida de várias mulheres, né? E Eulina, ela fez a formação em terapia comunitária com
o Adalberto Barreto, né? E ela fez, aliás, duas formações em terapia comunitária. Fez uma no Ceará e fez uma que teve pelo grupo dele aqui em João Pessoa também. E ela, logo após a formação, começou o grupo. E o grupo se reunia toda semana, no horário protegido de sempre, das quartas-feiras à tarde. E era um grupo que eu sempre dizia assim, que tinha uma característica muito marcante, que não era uma simples terapia comunitária. Ou não era, vamos dizer assim, uma terapia comunitária pragmática ou assim, porque a terapia comunitária, se você não tiver cuidado, ela fica muito procedimental. Primeiro isso, depois aquilo outro, fica uma coisa muito, entendeu? Pragmaticista. E ela trazia o sabor da educação popular, eu acho, para a terapia comunitária. Então, ela trazia dinâmicas, brincadeiras, ela trazia decorações, mimos, produtos, criava contextos, oportunidades, experiências para enriquecer essa terapia. Fazia passeios com as mulheres, articulava apoio, fazia churrasco, cada um no seu mutirão dando uma coisa. É claro que o central da terapia era a própria terapia, ela respeitava muito isso, respeitava e seguia a metodologia próprio da educação popular. E eu acho que, assim, tinha muito mais a falar, mas eu peço perdão por me estender muito, mas é porque é difícil sintetizar tudo que Eulina representou e representa, particularmente na minha vida. Muito do que eu sei, do que eu sou, eu aprendi com ela em vários momentos, nossa convivência assim, era cotidiana, sabe? E dizer assim que ela está na luz e eu espero que ela nos ilumine, nos mande boas energias sempre para a gente seguir nessa luz e a gente não desistir da educação popular nunca, como ela nunca desistiu. E eu sempre brincava assim, que ela sempre falava assim, eu vou me aposentar, eu vou parar tudo, eu estou cansada, eu não aguento mais. Mas sempre no outro dia ela estava fazendo alguma coisa, ela estava inventando alguma coisa. Então tinha momentos de uma certa queda, né, de um certo desestímulo, mas no outro dia ela já estava empolgada de novo, pensando em alguma coisa, né? E toda vez que a gente fazia um convite, ela não resistia. Às vezes eu chegava para fazer uma proposta a ela de alguma atividade, depois ela dizia, não venha não venha não, que você já vai trazer trabalho para mim. Aí eu dizia, não, mas eu não resisto. E aí assim, ela participava sempre e contribuía demais. Então, essa é um pouco a nossa homenagem à nossa mestra, Eulina, e eu vou botar também um texto de aprofundamento, viu, no nosso grupo do Zap, que é de um TCC que um estudante nossa do PNAB fez, com a participação importantíssima de Eulina, foi justamente, vamos dizer assim, detalhando, debulhando um pouco. Aqui na Paraíba a gente diz isso, pega o feijão, sai tirando as sementinhas do feijão. Mas, assim, a gente fez um pouco descrevendo esse grupo de terapia comunitária de Eulina e como é que ele trazia a educação popular para dentro desse grupo. Foi Jéssica Ingrid que fez e eu vou compartilhar com vocês mais tarde. É isso. Obrigado. Obrigada, professor Pedro. Eu botei no chat, agora que o professor terminou a fala, vou falar por aqui. Se alguém quer compartilhar, perguntar, refletir sobre essa experiência que o professor compartilhou. Por Eulina, já que ela não pode estar aqui, né? Mas e aí, gente? O que vocês acharam? Natália e Alisson falaram no chat sobre ser uma inspiradora a história.
e gostaram de conhecer. E aí, quem mais que gostaria de falar? Eu não estou conseguindo me inscrever no chat ali, mas eu queria falar um pouquinho, pode? Pode sim. Então, eu sou a Carla aqui do Rio. Sou professora, mas assim, sempre muito com o pé no território, assim. E eu fico me lembrando, assim, da minha época de estudante, né? Nos anos 70, muito tempo atrás, né? Que era um tempo muito difícil, quanto o território, ele, de uma certa forma, me chamava, e como era complicado trazer isso para dentro do curso que ela na UFRJ, né? Era um momento muito difícil, às vezes que ia para território, toda vez eu era chamada no gabinete da direção da escola, que tinha uma intervenção da Escola Superior de Guerra, né? E eu fico pensando assim, né? A gente está num momento tão complicado também. Aqui no Rio, claro que tem exceções, mas a grande parte, por exemplo, não foi antes da pandemia já. A atenção básica está se retirando do território já tem um tempo aqui no Rio, né? Eu acho que as principais atividades que são feitas são atividades assim fortes, mas não são atividades que são, vamos dizer, assumidas pelas equipes da atenção básica, né? E olhando assim, escutando essa história, assim, eu sinto a força que é o território, né? Essa relação com o território. Eu não consigo pensar a atenção básica dentro de uma unidade entre quatro paredes. Na verdade, essa relação entre a unidade e o território, ela é uma relação permanente, não é? Então, acho que tantos profissionais eles estão perdendo um pouco essa mão, assim, né? Eu acho que tem uma linha atual na atenção básica que é muito voltada para uma clínica mais reducionista. Não que não seja importante, mas como é que a gente pode, de uma certa forma, pensar isso junto com as gerações que estão chegando agora, que estão se formando, né? Porque aqui, eu estou falando do Rio de Janeiro, gente. Eu sei que tem vivências muito diferentes em vários lugares, começar por João Pessoa. Mas aqui a gente está bem se distanciando do território, né? Então era um pouco isso que eu queria compartilhar, né, com vocês. É verdade, Carla. E essas experiências de Olinda traz essas ações de atenção básica para além do muro das unidades, né? Inclusive indo para dentro das universidades. Então, é muito inspirador mesmo essa experiência dela. Shirley está falando aqui no chat que ela é de São Paulo e trabalha com massoterapia. Ela se recorda de quando era pequena e tinha uma horta comunitária na comunidade dela. E que com o tempo, infelizmente, tudo foi se perdendo. Que é o que acontece muito. Inclusive lá no Cristo a gente teve uma experiência também que foi, inclusive o professor Pedro falou agora, né, da horta comunitária que foi construída lá em conjunto com os moradores, mas que com o tempo as pessoas acabaram deixando de cuidar, né? Então é uma coisa muito difícil a gente conseguir manter essas ações e a própria comunidade conseguir manter. Né? Gente, eu queria me inscrever para compartilhar um pouco, né, bem breve assim, de como foi importante esse momento de hoje, né, enfim, desse momento, né, que foi proporcionado assim. Eu acho que
né, em alguns momentos vendo as fotos e ouvindo, né, Pedro falar das experiências com a Eulina, eu fiquei muito emocionada do quão rico e importante que é, né, a gente valorizar essas trocas, né, tanto dos espaços quanto até daqui mesmo, assim, eu lembro que no módulo 1 eu ficava ouvindo muito algumas experiências que vinham trazendo e eram sempre coisas muito fantásticas, muito inspiradoras, principalmente ao falar do território, e eu acho que realmente Eulina, né, deixou um legado, um exemplo muito forte, assim, tanto por ser, né, uma pessoa acolhedora, uma pessoa disposta, né, uma mulher muito forte, né, uma mulher que estava pronta, né, para ir até onde fosse, né, para lutar pelo que ela achava, né, importante, assim. E aí eu ouvindo vocês, eu fiquei realmente muito emocionada, porque a atenção básica, né, a educação popular, elas ainda são coisas que me trazem muita esperança, assim. E aí ver as fotos né, dos momentos e tal, eu fiquei inclusive pensando, né, como é que fica isso daqui para frente, não só em relação à pandemia, mas em relação a um processo de extrema desvalorização dessas experiências, né? Há um processo claro de desmonte da saúde pública, assim. Então, enfim, e é isso. Eu não consegui nem abrir a câmera porque tô com medo de chorar, mas, de fato, foi muito importante esse momento de hoje, assim, de poder ouvir, né? Sobre a Eulina e sobre as outras também, muitas outras mulheres fortes que a gente cruza por aí que nos ensinam tanto, né? Assim. Então, obrigada. Obrigada, Lari, por esse desabafo. E eu queria perguntar ao professor Pedro se ele quer falar um pouco mais sobre isso que você abordou. O que ele acha, como é que vai ser daqui para frente. Eu posso falar mais no final, vamos rodar mais, né? Eu já falei muito. Eu vou Tá? anotando aqui, tá? Já estamos abertos aí para ouvir vocês, quem quiser falar. E enquanto ninguém fala, eu queria tirar uma dúvida, o que é truncado? Chile que falou no grupo, ou no chat, eu não sei o que é truncado, aí eu fiquei na dúvida, assim. Já deixa eu falar. Se ela não quiser responder, pode falar. Né? Só porque eu fiquei na dúvida. Então pode falar, Adriana, quando ela puder, ela responde. Posso. Então vamos lá. Bom, truncado aqui no Paraná é uma coisa complicada, confusa, né? Cheia de complicações, assim, não é uma coisa simples de se resolver, né? Complexa. Bom, mas eu fiquei ouvindo o Pedro falando, né? E passou assim um filme na minha cabeça, porque assim como a Eulina aí no Nordeste, aqui também eu conheci tantas pessoas que representam essa pessoa, né? Incrível. Pessoas apaixonadas, e a paixão não no sentido de enebriar, mas no sentido de inspirar, né? E eu trabalho há 20 anos no SUS, né? Minha trajetória começou aí no Nordeste, né? Eu fui para Poço Branco trabalhar na Universidade Solidária e conheci a realidade de um país que é muito diferente do que eu vivo aqui, mas que também se assemelha em muitas coisas. E eu vivenciei o processo de implantação do programa dos agentes comunitários, do programa Saúde da Família, né, da inserção da saúde bucal, eu sou dentista. Então, foi passando um filme, Pedro foi contando assim, eu fui vendo um filme acontecendo, e isso é muito gostoso. Eu acabei de sair de uma reunião do SEBS, né, que a gente está iniciando uma oficina de mobilização de lideranças de movimentos sociais do SEBS, né,
E nós estávamos falando do quanto somos formiguinhas, mas o quanto que o papel de cada um faz toda a diferença. Por mais que a gente por mais que pareça pouca coisa, por mais que pareça pequeno, isso é grandioso, né? Não é pequeno, é grandioso, né? Quando o Pedro falava dessa senhora, da Dona Eulina, gente, eu senti ela, né? Embora ela esteja num outro plano, eu senti ela. A emoção que ele fala. Eu creio que ele não tenha um vínculo de sangue com ela, mas ela tem uma marca nele que é para sempre, né? E quantas pessoas nos marcam? E vai me dizer que essa pessoa, ela era pequena? Que imagina, ela foi gigante, né? E assim como foi gigante na vida dele, ela foi gigante na vida de tantas pessoas. E eu acho que é esse o nosso papel enquanto defensores do SUS, né? A nossa colega se manifestou aqui emocionada nesse momento de fragilidade do SUS. Eu não vi a nossa saúde, o nosso país, num momento de não fragilidade. São momentos de maior ou menor fragilidade, mas a gente sempre viveu momentos difíceis. E eu acho que é aí que a gente mostra a nossa fortaleza, a nossa resistência. É a gente fazendo a nossa parte, é a gente mostrando o nosso encantamento, o nosso amor mesmo, a nossa inspiração, o acreditar, é o não perder a esperança, é o esperançar toda hora, né? É o amar até o difícil de se amar, né? Hoje o pessoal da Fiocruz recebeu uma carta do Papa, né, elogiando o trabalho que vem sendo desenvolvido e a defesa dos pobres, dos vulneráveis, né, combatendo as desigualdades, né, e em defesa do SUS. Então, hoje, inclusive, uma das pessoas que estavam na reunião manifestando essa questão da espiritualidade. E, nesse sentido, é muito fácil a gente amar quem a gente gosta, né? Então, é muito fácil dialogar, como a gente teve no nosso primeiro encontro com o professor Fernando, que aquilo me impactou muito, dialogar com aquele que fala a nossa língua, né? Então, o desafio está posto quando a gente tem que dialogar com o diferente, quando a gente tem que enfrentar um momento de crise, como é o que a gente está, de cabeça erguida e sabendo aonde a gente quer chegar. E o importante é esse momento que a gente está. Eu estou exausta hoje. Vou falar bem a verdade para vocês. Eu estou desde sexta-feira sem quase dormir, porque eu vou fazer uma prova quinta-feira, assim, e eu estou me preparando muito para isso. Mas eu estou desde as 2 da tarde em reunião, uma atrás da outra, acaba uma, começa a outra. Só que eu não queria deixar de estar aqui hoje com vocês, de tão gostoso que tem sido esse momento de encontro com vocês, né? Então, quando eu coloco no chat assim, a hora que abre a sala, eu coloco boa noite, pessoal, que alegria estar aqui com vocês, não é uma, sei lá, é verdadeiro, é gostoso. E é essa emoção que a gente tem que mostrar enquanto trabalhador do SUS. É essa defesa que a gente tem que ter. É essa paixão que a gente tem que ter. Que é isso que isso contagia, né? Então, eu acho que a gente tem que ser formiguinha, sim, e temos que ser igual essa criatura incrível que marcou tanto a vida de vocês aí no Nordeste, e que nós temos várias aqui, que dá para fazer uma lista gigantesca aqui, que eu também conheço um montão de gente. Mas gratidão aí por vocês terem compartilhado e por valorizar essas pessoas que fazem a diferença na vida das pessoas, né? Então, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Obrigada a você, Adriana, por suas palavras. Meu Deus, sempre fala muito bem, Adriana. Tem muito que aprender com você também. E é isso, muito obrigada.
Quem mais também, quem conheceu, conviveu com a Eulina, também quiser falar. Alisson, você vai querer falar? Tô, tô com o celular aqui enquanto ligo aqui o notebook, mas é isso, eu fiquei refletindo, né, o quanto em toda a história o espaço entre. Eu acho que todo mundo acabou transitando entre o espaço de educador e educando. Acabou sendo um processo de aprendizado assim muito interessante. Eu não conhecia a história de Eulina, né? A figura de Eulina, e aí a gente reconhece a importância dela no projeto, no PNAB, e no todo que é construído, né, hoje em dia. Deu para perceber que muito do que fortaleceu, na verdade, tornar essa iniciativa maravilhosa como é, foi o fato de. Deixa eu procurar mais a palavra, mas foi algo que foi até me dito no último espaço que teve, que foi em relação ao educando. Isso. Não vou falar em palavras normais. Foi o fato de o educando e o educador estarem trabalhando juntos, né, firmemente para buscar isso, porque assim, até diante dos problemas que houveram, como ele relatou, teve um balde de água fria aí que veio, eu acho que ambas as partes, assim, nenhuma desanimou a ponto de deixar paralisar a ideia, né, e o sonho do que esse projeto poderia ser. E aí eu fico muito feliz por conhecer a trajetória dela, conhecer, né, dar nome a esse espaço aqui, por tudo que ela lutou para isso daqui estar acontecendo, e o quão essa construção coletiva, sabe, de educação, ela está muito além da educação até em própria sala de aula, né? Aliás, eu reformulo que a sala de aula não é só aquele ambiente com as carteiras, né, que está todo mundo sentado e tem um quadro na frente. Mas ali, quando eu via fotos, todo mundo fazendo aquele espaço com as rodas, onde é, era muito, como é que se diz? Onde dava muito foco no acolhimento, né? A gente via pelo modo como todos estavam abraçados e como todos estavam atentos ali. Eu acho que vocês acabaram construindo uma perspectiva de educação assim, bem diferente do que os modelos tradicionais que temos aí. E é isso, para mim o Pinab é um projeto lindo, eu fico muito feliz por conhecer a história de Pedro, conhecer a história de Eulina, né? Essa trilha que eles fizeram junto, e para mim é algo inspirador, né? Que me deixou com a cabeça cheia de ideias também, né? Já com algumas ideias aí de como trazer dentro do território a Iguatu, seja na universidade ou que for, também tenta trazer um pouco é, dessa ferramenta de educação, e também instigar que as outras pessoas também é, façam isso, né, dentro do seu território. Eu não sei explicar, eu penso muita coisa, mas para falar, nem sei você colocar. Mas é isso, eu queria agradecer e dizer que, para mim, está sendo muito inspirador esse aprendizado todo, e está me deixando com várias ideias aqui que eu planejo colocar em prática, e eu vou colocar, porque outros vieram antes de mim, como vocês, que estão construindo espaços como esse. Então, eu vou dar seguimento e vou trazer outros comigo. Obrigada, Alisson. A Adriana, eu coloquei no chat, não sei se você viu, mas depois pode trazer essas suas experiências que você falou que podia citar milhões, e eu fiquei curiosa para saber também. Então, em qualquer outro momento pode trazer. Ah, sim, eu levo sim.
É curioso porque, assim, a gente tem, por exemplo, eu trabalho muito com agentes comunitários e agentes de endemias, né? E tem desde os agentes de endemias muito jovens, que têm uma proximidade com áreas de grande vulnerabilidade. Tive uma experiência de aproximação com casos de profissionais do sexo, que esse agente comunitário que era jovem, ele conseguiu se construir um vínculo, assim, foi muito interessante. E com isso a gente conseguiu fazer um trabalho bastante importante. E ao mesmo tempo a gente tem agentes comunitários que são moradores da região e têm mais idade e têm uma visão muito diferente pela vivência, né, pela bagagem de vida, e que tem uma trajetória, uma história, e a gente aprende tanto com essas pessoas. Então, quando a gente está ali trabalhando, lidando, é uma escola, né? E aí eu peco até em falar. A Eulina, ele trabalha terapia comunitária, eu aqui eu também sou envolvida com as PICs, né? Então, por exemplo, eu tenho uma agente comunitária que mora em outra cidade e ela vem, inclusive, dia de sábado, em que ela não tem banco de horas ou hora extra para trabalhar com uma entidade que trabalha com menores infratores voluntariamente, porque ela faz terapia comunitária. Então, assim, tem inúmeras ações que você vê o amor que aquela pessoa, não é nem mais um profissional, é aquela pessoa tem por aquilo que se faz, né? Então, eu acredito muito nisso. Não importa o que você faz na sua vida, a partir do momento que você faz com amor, faz toda a diferença, né? E dinheiro, e reconhecimento, e tudo mais é consequência, né? Então, o primeiro é o amor àquilo que se faz. Então, quando você ama o SUS, você vai ser uma pessoa muito realizada, sim, porque você faz por amor. Então, você vai se sentir reconhecido no sorriso que você vê na pessoa, na saúde que você ajuda. Gente, olha que coisa mais incrível. Não é uma agente comunitária, mas é um farmacêutico. Nós temos um farmacêutico numa unidade básica de saúde aqui em Apucarana, e esse colega nosso, profissional de saúde, é uma pessoa muito qualificada. Ele tem 2 pós-doutorados. Ele estudou no John Hopkins, em Nova York. E aí ele está numa unidade básica de saúde fazendo dispensação de medicamento. E eu falei, criatura, como é que você veio parar numa unidade básica de saúde? Ele trabalha numa sala de 2 metros por 2 metros. Eu falei, o que você está fazendo aqui, né? E aí ele contou a trajetória dele e tal, e, enfim, uma outra ocasião eu conto. Mas ele desenvolveu vacinas, ele é uma pessoa que tem publicações, assim, nossa, incrível. E aí ele contando assim, a experiência dele, ele nunca tinha trabalhado em atenção básica, é um mundo novo para ele, né? Ele era um pesquisador. E aí ele contando a alegria dele quando uma senhora ele foi dispensar medicação e aí ela compartilhou com ele situações rotineiras que ela não compartilhou com o médico. E ele, como farmacêutico, foi dar as orientações. E uma das situações foi uma senhora que ela estava com herpes, e aí ele falou, olha, é isso daí, e ela contou para ele que aquilo acabou com ela, porque ela achou que era o marido, e não sei o quê, e ele contando, não, isso aí pode ser de quando você era muito nova, jovem, adolescente, e está se manifestando agora, e explicou como é que era a condição clínica e a manifestação e tal, tal, tal. Essa mulher chorou, essa mulher agradeceu ele, e aí ele falou que nunca na vida dele, em meio a tantos prêmios, em meio a tantas conquistas, ele nunca se sentiu tão bem em fazer o bem a alguém. Que a mulher manifestou que ele ajudou a salvar o casamento dela, e que nenhum profissional de saúde nunca tinha falado isso. Então, aquela pessoa ali tão, né, qualificada, academicamente falando, ele viu numa coisa tão que a gente fala, o SUS, ele não é, a atenção básica, ela não é uma coisa simples, né? A gente tem que prestar muita atenção, né? O cuidado não é uma coisa simples. E ele se sentiu muito realizado. Então, quando a gente faz as coisas com amor, né?
São pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? E aí não importa se é o Flávio, o farmacêutico, ou a dona Eulina, que fez uma trajetória de vida incrível, a gente pode ser uma formiguinha e fazer toda a diferença na vida de alguém, né? E aí eu posso trazer o nome de todo mundo, se você quiser um dia, Ingrid. Mas é gostoso, eu adoro bater papo, eu adoro falar. E como eu já tenho um pouquinho mais de idade, assim, eu também tenho bastante história. Vou parar de falar um pouquinho. Eu quero estar cansado de estar com essa sua energia. Exalindo tanto amor assim, meu Deus. Muito obrigada, Adriana. Professor, você vai querer falar agora? Ingrid, eu ia querer Ou fazer uma não? falinha bem curta mesmo, uma coisa bem sucinta, porque eu acho que a exposição de Pedro trouxe muitas dimensões e muita coisa, assim, para quem conviveu com ela, eu me senti altamente contemplado. Mas eu fiquei pensando aqui, rememorando algumas coisas, que eu cheguei até a conversar uma vez com Pedro, acho que Bruno estava na hora também, que foi até no velório de Olinda. Assim, de como, apesar da perda, né, assim, brusca, uma coisa, né, uma pessoa cheia de vida e de muitos projetos e de coisas, eu, pelo menos, assim, tinha uma certeza de que ela se foi, mas ela se foi tendo se desenvolvido de forma plena, tá entendendo assim? Isso eu acho que muita gente não conhece, por exemplo, Pedro deu uma ênfase de quando ele conheceu a Eulina, né? Assim, já trabalhando como agente de saúde, já dentro de todo um contexto, mas ela tem um passado, né? E o passado dela foi de muita luta e de muito sofrimento. Se você for ver a história dela anterior e o que ela se tornou, é como se você visse realmente o processo de uma pessoa, né, de uma lagarta que se transforma em uma borboleta. Assim, todo aquele processo sofrido da questão do casulo, de tudo. Ela, assim, eu, pelo menos, eu acho que isso foi uma satisfação de saber que ela se foi, mas tendo se desenvolvido de forma plena, num sentido que eu diria que é muito mais, assim, eu nas minhas incursões agora de leituras marxistas, eu acho que foi uma perspectiva de formação mesmo omnilateral, do que o pessoal destaca, né? Não a ideia de unilateral. Ela pôde se desenvolver de forma plena e desenvolver o potencial dela, digamos assim, de querer saber, de querer conhecer, de querer estar junto das pessoas de verdade, não numa perspectiva individualista, sabe? Uma coisa unilateral, que é a formação dentro da sociedade capitalista, assim, da formação para individual, para competência, para você disputar. Ela não, ela tinha isso muito forte nela, dessa questão de atuar junto aos outros, pensando em uma proposta coletiva, uma coisa que incluísse todo mundo. Isso era muito forte nela, e assim, eu acho isso muito, muito bonito. Tá? Eu acho que, claro, isso acho que é uma vivência dela, tudo que ela vivenciou fez com que ela se tornasse isso, mas eu acho muito bacana, assim, o papel também da gente, enquanto, né, educadores populares na universidade, atividades de extensão, de encontrar essas pessoas e de dar apoio, porque a gente não fez Eulina, mas a gente apoiou ela, deu muita força a ela, como ela também apoiou e deu muita força a gente. Então, era uma relação mútua, tá entendendo? De retroalimentação, de trabalho coletivo. Eu acho que se a gente não tivesse se encontrado, ela não teria, né, chegado onde ela chegou em determinados pontos, como a gente não seria o que a gente é hoje. Então, acho que foi um encontro que impactou todo mundo de forma, assim, de uma forma muito bonita. E ela sempre, como o Pedro disse, sempre que encontrava com ela, era uma aula, né? Era uma pessoa que tinha um olhar crítico sobre o território, sobre as coisas, né, do dia a dia. Esse olhar micro e macro, ela tinha muito, muito perfeitamente. Uma pessoa, né, que, enfim, tem uma capacidade crítica e analítica e propositiva difícil de você encontrar, tanto na universidade quanto em qualquer outro lugar. Mas, enfim, era só um pouco disso que eu queria destacar, né, assim, de que ela como o Pedro disse, acho que ela deu o recado dela, ela passou por aqui e não passou, como se diz, né, não passou de bobeira, ela não fez uma viagem por fazer. Ela impactou e contribuiu na formação de muita gente. E eu me senti, digamos assim, bonito e satisfeito por ela ter conseguido alcançar isso, né? Ter se tornado a Eulina que ela se tornou. Ela teria orgulho de quem ela era e todo mundo tem orgulho disso. Era um pouco disso que eu queria colocar. Obrigada, Renan.
Ninguém mais vai falar, não? Não? Então tá certo. A gente respeita o silêncio de todos e de todos, né? Assim, que estão em silêncio, mas é nosso papel também, e Eulina também nos ensinou muito isso, provocar que esse silêncio seja rompido, para que a pessoa pronuncie sua palavra, né? Então, já vou dando a dica que nas próximas aulas a gente vai fazer algumas dinâmicas, algumas estratégias criativas para a gente escutar mais uns aos outros e umas às outras, tá, gente? Bom, mas então, assim, comentando um pouco, dialogando com os comentários, né, que vocês trouxeram, né, assim, primeiro, assim, efetivamente, eu acho que essa experiência demonstra muito aí esse é um aprendizado que eu levo para a vida toda, que assim, o território, ele é central. Então, assim, a nossa atividade em educação popular, e mais do que isso, né? A nossa atividade em saúde da família só tem sentido se tiver como ponto de partida e de chegada do território. Então, assim, realmente eu concordo com as companheiras, no sentido de que muitas vezes a gente vê que não é estratégia de saúde da família, parece que é clínica de família, entendeu? Porque, assim, é como se fosse um mini hospitalzinho ou um consultório clínico privado dentro de uma comunidade. Então, assim, a estrutura e a dinâmica do serviço, ela precisa ser organizada, construída, tecida, pautada, desenhada conforme a vocação e as demandas que o território traz. E você só tem como saber isso se você conviver com o território. Se você andar pelo território, conversar com as pessoas, percorrer as ruas, entrar dentro das casas, conhecer as instituições, os movimentos, os grupos que frequentam, que protagonizam aquele território, entendeu? Então, assim, isso é fundamental, né? Isso é que dá sentido à saúde da família. Eu tenho muita inquietação, entendeu, com uma tendência que muitas pessoas estão fazendo de ver, às vezes, a saúde da família como especialidade e, às vezes, assim, sabe, tendenciando a uma certa clinicalização da saúde da família, uma tecnificação do saúde da família. O saber técnico, preciso dizer, ele é fundamental. A gente está vendo nessa pandemia mais do que nunca o quanto né? Agora, qual é o grande problema que a gente enfrenta? A gente precisa construir a clínica de forma articulada com o território e suas várias dimensões e possibilidades. Aí a gente vai envolver o que também? A vigilância, a participação social. A gente deu o exemplo aqui né, do Conselho Local de Saúde, vai envolver os grupos terapêuticos, os grupos educativos, as reuniões de equipe, cuidando do cuidador, a terapia comunitária, né? Eulina, por exemplo, ela contribuiu muito também num grupo que a gente também do Pinar contribuiu lá na comunidade, chamado Brincando com a Mente, que inicialmente começou como grupo de saúde mental e depois foi construído esse nome, Brincando com a Mente, que era a ideia de pegar todas as pessoas da comunidade que faziam uso de medicações de psicotrópicos, uso de medicações controladas, etc., que tinham transtornos ou alguns problemas, enfim, de saúde mental. Então, assim, é de reunir as pessoas para criar um espaço de convivência entre as pessoas e com as pessoas, né? Entre o serviço e as pessoas e entre elas também. E a Eulina foi fundamental também dentro desse grupo. Então, o grupo tinha rodas de conversa, tinha oficinas, tinha trabalho manual, tinha São João, tinha dança, tinha forró, tinha lanche, né? Então, o grupo como uma coisa que eu acho que é fundamental da gente ter na atenção primária. E Eulina enfatizou muito isso, nos ensinou muito a fazer isso, que é assim, criar encontros comunitários em saúde.
Então, fazer com que as pessoas nos territórios, nas vizinhanças, nos contextos, elas se encontrem para conversar sobre saúde, de modo que a saúde não fique só sendo pauta pela medicação A, B ou C, pela doença A, B ou C, mas saúde como vida, como dinâmica, como os fatos que acontecem, que mexem com a vida da gente, com o dia a dia, com a dinâmica familiar, né, com a dinâmica social local. Enfim, é criar encontros comunitários sobre saúde e sobre vida, muito mais do que só sobre saúde. Então, assim, por exemplo, esse grupo de saúde mental foi uma experiência muito potente que a gente teve. E fez o quê? Em vez lá a gente tem residentes em medicina de família. Em vez dos residentes em medicina de família ficar só atendendo os casos de saúde mental dentro do seu consultório, eles faziam esse atendimento, mas também faziam um grupo, tudo em um turno só, de forma organizada. Então, assim, é por aí que a gente faz, né? Então, assim, a territorialização tem que ser permanente, tem que ser processual. Você não pode chegar numa unidade de saúde da família, no primeiro dia que você vai trabalhar, você faz a chamada territorialização, que na verdade não é territorialização coisíssima nenhuma, é um pequeno reconhecimento do território que a maioria das pessoas fazem, dá uma vista, sim, né? Dá uma percorrida e pronto. Não, a territorialização tem que ser sistemática, permanente. E ela não se dá somente você vendo as ruas, a geografia do bairro, onde começa um bairro, onde termina outro. Ela se mostra por você conviver com as pessoas e com o território. Isso é uma coisa que eu posso falar 1000 vezes, mas você só vai saber fazendo. Entendeu? Quem é a pessoa mais antiga da comunidade? Bate na casa dela. Seu João, vim tomar um café aqui com o senhor, saber a história da comunidade. Quem é a presidenta da Associação de Moradores? Bate na presidenta, vim aqui lhe visitar, quero saber o que é que você está achando da comunidade, o que é que você está achando da saúde, quais são os problemas. Percorrer as ruas, tem um boteco na esquina, separa uma horinha depois do seu expediente, vai tomar uma cachaça lá no boteco, vai jogar uma pelada com o time de futebol da comunidade, vai no grupo de costureira da comunidade e aprender a tricotar, enfim, então assim, é você conviver com a comunidade. Aí você vai, o enfrentamento das questões de saúde vai virando um enfrentamento orgânico, sistemático, permanente, entendeu? Não vai tendo que a gente estuda muito, o professor Eymar Vasconcelos teorizou, do fosso cultural, que muitas vezes separa a comunidade e a sua realidade do serviço, né? Entendeu? Então, a gente precisa fazer isso também. Então, vocês têm toda a razão quando chamam a atenção disso. E, assim, eu acho que a gente tem, sim, a esperança na atenção básica, né? Com certeza. Eu acho que um dos grandes fatores que faz o SUS ainda estar vivo, né, é a atenção básica, porque a atenção básica ela permite com que o SUS seja a política social brasileira que mais tem capilaridade e chega mais perto das pessoas. A gente sabe que, infelizmente, ainda chega com algumas limitações, com algumas contradições, mas chega, né? Entendeu? Não deixa muitas pessoas à mercê da agora que está se espalhando por aí, dessas policlínicas populares, desses planos populares de saúde, que, na verdade, quer ser atendimento pobre para pessoas economicamente pobres, né? E é isso que as pessoas que querem acabar com o SUS querem. Querem acabar com o SUS para ofertar ou filantropia para quem estiver numa situação econômica de miséria. E olhe lá, que filantropia, parabéns para quem faz, mas não quero que ninguém dependa de filantropia, porque quando você depende de filantropia, você tem que pedir, pelo amor de Deus, para alguém lhe atender. Você está pedindo um favor, e não é um direito, né? E se for o plano popular de saúde, você vai pagar pouco, de onde você às vezes não tem nem de onde tirar, porque R$10 para algumas pessoas pode ser muito, pode ser uma besteira, mas para outras pessoas pode ser tudo, né? E mesmo sendo R$10, 15, 20, é ofertado plano de saúde, com esse nome equivocadamente usado, popular,
para ofertar um atendimento de baixa qualidade, entendeu? Então, a gente tem que defender o SUS e a atenção primária é estratégica para que a gente defenda o SUS. E tanto sabem disso que vocês já viram as notícias, né? Querem começar a privatização do SUS pela atenção primária, dentre outros caminhos, né? Porque, inclusive, tem uma efetividade muito grande, né? Quando bem feito, bem conduzido. Então, a gente precisa, agora sim, e aí isso também eu aprendi muito com a Eulina, muito obrigado por vocês por trazer a palavra esperançar, é porque isso, esperançar é uma esperança que não é esperança passiva, como eu falei da fé, né, que a Eulina tinha, não era uma fé, assim, meu Deus, perdão pelos meus pecados, dê saúde da minha família, pronto, tchau. Aí eu estou parado aqui na minha. Não, era uma fé ativa, de dizer o seguinte, que eu tenho fé, eu tenho esperança, mas eu tenho que ir para a luta. Se eu não fizer nada, e se eu não ajudar as pessoas a fazer comigo, nada vai mudar. Entendeu? Então a gente tem que ter fé, mas a gente não pode parar de trabalhar. E não pode parar de encher o saco de quem é fascista, de extrema-direita, anticivilizatório, entendeu? Populista. Dessa eleição agora tem cheio de populista. Fala em Deus, só fala em Deus, né? Fala em povo. Você vê uma pessoa falando muito de povo, falando muito de Deus, você começa a prestar atenção. Está usando Deus e usando o povo de forma populista, entendeu? Essa eleição está assim, ó. E hoje é um dia muito especial, né? Porque hoje a gente pode ter um sinal, né, dos Estados Unidos no sentido de um golpe contra o populismo de direita, o movimento de uma agenda anticivilizatória, contra o movimento de inspiração fascista, né? Então, assim, se Trump perde nos Estados Unidos hoje, os democratas não são maravilhosos, não é a alternativa política, com certeza, que a gente quer. Os democratas são imperialistas também, são liberais no sentido econômico também, né? Mas o que a gente está falando não é uma questão, entendeu? De liberalismo, socialismo, a gente está falando de civilidade e anti-civilidade. A gente está falando de um movimento internacional que começou em 2013 e foi ganhando a gestão de países importantes do mundo, que é um movimento, gente, assim, eu não sei nem como dizer, para não dizer de uma forma chula, sabe? Eu não sei nem como... É coisa que a gente nunca imaginou que ia assumir a gestão de vários países, né, aí, pessoas com um pensamento tão tosco, sabe? De sociedade, com um pensamento tão excludente da diversidade, com um pensamento tão, sabe, autoritário, sabe, machista, racista, xenófobo, dentre várias outras coisas, né? Isso, infelizmente, aconteceu. Mas se esse projeto, que em muito é influenciado pela liderança do Donald Trump nos Estados Unidos, esse projeto de hoje para amanhã, por algum motivo, pela decisão lá dos americanos, norte-americanos e norte-americanas, se esse projeto cai, não quer dizer que amanhã o mundo é outro, não, mas significa um processo que vinha em marcha forte e vai ter uma derrocada importante, vai ter um golpe importante. Isso para a gente que está no campo civilizatório, no mínimo, ou no campo democrático e popular, ou então no campo da esquerda, para a gente é muito importante. Então, estou torcendo aqui para a Eulina nos ajudar de onde ela estiver, mandando boas energias, para que assim, essa eleição americana aponte um sinal, e para não dizer que eu estou falando só dos Estados Unidos, né? Como a Argentina no ano passado apontou, né? Na sua eleição, como o Chile apontou recentemente com a nova Constituição, com a decisão da nova Constituição, como os companheiros da Bolívia, né? Recentemente também colocaram, entendeu? Então, assim, eu acho que é isso, a gente torcer para que ventos progressistas voltem a soprar no mundo, sabe? De forma...
Eu sei que tem todas as contradições. Os democratas têm muitíssimas contradições. Aqui, antigamente, o PT também tinha muitas contradições e críticas, mas a gente está falando de outro debate, entendeu? É do debate de barbárie e de civilização. Então, se você for ver os comentários que esse presidente americano faz, as respostas que ele dá, muita gente aqui vê, né? É coisa assim de realmente de barbárie, de você não acreditar, entendeu? Assim, de uma coisa que se fosse o dono de uma birosca, ou a dona de uma birosca, com todo respeito às biroscas, você até fazia a opção de nem ir lá, né? Mas é a pessoa que está no cargo de gestão, para não falar aqui do Brasil, né? Para não chegar aqui. Mas é isso, gente, é isso. E vocês não tenham dúvida que o pessoal da extrema-direita, os fascistinhas, estão preocupados, viu, hoje também. Então, a gente tem que realmente torcer para que esses ventos bons venham lá de Norte América e depois se propaguem em outros países do mundo, né? Estou falando, estou com a cultura imperialista, não, viu? Mas é porque é importante. A gente não pode dizer que os Estados Unidos não é geopoliticamente importante e que a vitória de Trump foi, assim, simbólica num movimento de extrema-direita internacional, entendeu? Eu acho que assim, eu acho que nesse sentido é isso. Eu acho que a gente precisa não parar de fazer, certo? Não parar de esperançar, não parar de agir e de construir. Eu estou com uma reverência, por exemplo, muito grande, já falei isso, a gente fez uma live até recentemente com os companheiros e as companheiras do MST, da Rede de Médicos e Médicas Populares, que está nesse processo dos agentes populares de saúde. Isso é fantástico e é um exemplo grande disso, de dizer, nós não vamos esperar, ainda mais no Brasil, onde tem um desgoverno. A gente não vai deixar esse Covid acabar com a gente. A gente mesmo vai cuidar uns dos outros e umas das outras com competência, com qualidade e com muito amor, como o pessoal falou aqui, com muito cuidado, né? E esse projeto está tomando o Brasil dentre vários outros projetos que estão mostrando que a gente da educação popular não está parado nesse período da pandemia. O companheiro Azul, né, aqui falou já do curso de promotores populares, tantas experiências. O PNAB agora, com nossos estudantes, está organizando uma série com vários vídeos, que alguns de vocês até estão, e vídeos de experiências de educação popular enfrentando a pandemia. Então, assim, gente, temos muita coisa boa pela frente. Agora, a gente não pode parar, porque esse povo quer que a gente pare. E eu, Lina, eu aprendi isso com ela. Mesmo às vezes ela estando cansada, mas ela respirava, dormia uma noite, como ela mesmo dizia também, tem nada como um dia depois do outro, com uma noite no meio, né? Sei lá, como é que, mais ou menos assim. Você dá uma dormida, acorda, vamos lá, é um novo dia e a vida que segue. Eu coloquei para vocês aqui no grupo o TCC de Jéssica Ingrid, que fala justamente do grupo de terapia que Eulina coordenava, está na pasta de textos também já, e coloquei 3 vídeos aqui, um sobre a terapia comunitária, outro sobre o espaço de diálogo, que é o Conselho Local de Saúde, e uma entrevista com a Eulina sobre a própria trajetória dela, o grupo de terapia comunitária. E também botei o livro de Palmira, para quem ainda não conhecia. Bom? É isso. Obrigado a vocês pela paciência, pela escuta, né? Enfim, na minha fé, que Deus abençoe e ilumine a Eulina, e obrigado a ela por todos os ensinamentos que ela deixou para mim, para Renan, para quem conviveu com ela, para outras pessoas aqui no grupo, mas que em breve vocês também vão ter acesso, porque em breve a gente está fechando esse livro dela, escrito nas palavras dela, a gente foi recolhendo quanto é fonte que a gente tinha dela, e também vai ter depoimentos de pessoas que conviveram com ela, tá? Então é isso, agradecer para vocês, uma boa noite, muita luz para esse mundo no dia de hoje e amanhã. Obrigada, professor. Boa noite, gente. Obrigada a vocês também por estarem aqui. Obrigado. Tchau. Obrigado Beijo. a todos e Tchau, todas meu vocês. amigo Pedro. Beijo. Carlinha, Beijo, feliz gente. de ver aqui, viu, Carlinha? Beijo, Tô minha aqui. querida. Aprendendo!